Em uma entrevista histórica à TV 247, o teólogo, professor e escritor Leonardo Boff afirmou que o ex-presidente Lula é a única pessoa que pode salvar o Brasil da crise. Estou convencido que nós sairemos da crise no dia em que Lula estiver livre. Se há uma pessoa que ama nosso país, essa pessoa é o Lula. Ele conversou ainda sobre diversos outros temas, como maldade, cultura, esperança e sobre o Papa Francisco. É uma entrevista do Leonardo Boff que vale a pena ser assistida. Agora, uma coisa que nós precisamos admitir, isso, assim, admitir sem sombra de dúvidas, pessoal, é que o Lula tem essa capacidade de recuperar o Brasil. O Lula tem essa capacidade de recuperar o Brasil pela capacidade do Lula de reintegrar o povo brasileiro. Nós temos, infelizmente, essa situação na qual o Brasil se dividiu, o Brasil está partido, o Brasil está vivendo uma grande confusão, e essa grande confusão acontece exatamente porque a semente do ódio foi plantada no Brasil. E a semente do ódio culminou na prisão do Lula. Então é mais ou menos assim. Primeiro eles dividiram o Brasil entre direita e esquerda. Depois eles conseguiram sacrificar as lideranças da esquerda. Então o Brasil está partido, com uma metade do Brasil se sentindo ofendida. Então a saída do Lula, ela significa muita coisa, porque o Lula fora da prisão, ele não vai governar só para os que o apoiaram. Ele vai governar também para aqueles que o perseguiram, para aqueles que o perseguiram. Porque o Lula, ele consegue ser imparcial no governo. Olha, o Bolsonaro, ele consegue ser tão egoísta, tão parcial, que ele tem atitudes bizarras, né, de posicionamento, assim, polarizado constantemente. Constantemente o Bolsonaro toma atitudes contra os determinados povos que ele não gosta, né? Sejam homossexuais, sejam negros, constantemente ele toma essas atitudes. O Lula, o Lula é inclusive criticado porque o Lula respeita todos. Eu fiquei impressionado que uma das críticas mais repetidas a respeito do Lula, um dos memes do Lula que mais chocou o bolsonarismo, foi o Lula assistindo aquela peça polêmica de teatro que, eu não sei o nome da peça, mas é aquela peça lá que as pessoas imitam macacos e tem aquela parte lá que assusta os bolsominions, né, que parece que ficam mexendo lá no traseiro do outro e tal. O Lula estava lá assistindo, ele respeita inclusive aquilo que às vezes poderia ser ofensivo para algumas pessoas. O Lula estava assistindo aquela peça como ele estaria assistindo uma peça extremamente erudita. Isso porque o Lula tem essa capacidade de ser imparcial. Isso é fantástico, é desse tipo de presidente que o Brasil precisa. O Brasil não precisa de um presidente que governa só para alguns. Por isso que o lema era Brasil, um país de todos, né? Porque o Brasil é o país de todos, é exatamente a ideia de que você não precisa discriminar. E o Boff traz isso de uma forma muito inteligente, né? Uma forma de resolver o problema do Brasil é admitir que o ex-presidente Lula é a chave para a solução do problema. Ah, porque o Lula é o único que tem capacidade técnica? Não. Muitos brasileiros têm capacidade técnica, alguns não têm capacidade técnica nenhuma, como é o caso do Bolsonaro, que demonstrou que não sabe absolutamente nada, mas nós temos consciência que tem brasileiros que têm altíssima capacidade técnica, mas a capacidade de unificar a sociedade brasileira novamente é uma capacidade que nós precisamos admitir que é uma capacidade do Lula.